O primeiro nó que a gente vai aprender aqui é o que eu considero mais fácil, então eu organizei por nível de dificuldade, e esse daqui é o chamado nó de laçada. E como o próprio nome diz, ele serve para lançar os fios. E para fazer ele, eu preciso somente de 2 fios. Um fio vai ter o papel de suporte, é o que a gente chama de fio guia, e o outro fio é o fio que vai realmente produzir aqui o nó de laçada. Esse fio vai ser lançado por cima de um outro. Para fazer esse lançamento, eu vou simplesmente pegar um fio, vou dobrar ele ao meio. Aqui eu estou usando fios pequenos, tá? De cerca de 30 centímetros, só para a gente treinar. Dobrei ele ao meio, eu lanço por cima do fio guia, que pode ter comprimentos diferentes, já já você vai entender. Puxo a dobrinha dele aqui por trás e depois, ó, jogo as duas pontinhas do fio por dentro da dobra dele, abraçando o fio guia. Puxei aqui por dentro, puxo as pontinhas para baixo e vou ajustando, apertando o meu nó, procurando deixar as duas pontas aqui com o mesmo comprimento. No final, a gente forma esse desenho aqui com uma linha horizontal, abraçando as duas pontas do fio. Esse daqui é o lado que a gente costuma utilizar, mas você também pode virar a sua peça e utilizar esse nó para esse outro lado, que tem um desenho mais discreto e se assemelha ao desenho do nó festonê que a gente vai ver mais para frente. Com somente esse nó, eu já consigo criar inúmeros modelos de sandália, e geralmente são modelos mais simples, e eu posso variar bastante a forma de posicionar esses nós ali na minha sandália. Não necessariamente eu preciso usar sempre um fio como o guia. Eu posso utilizar vários fios com esse papel de guia. Então aqui, ó, tô posicionando 3, assim, na horizontal, e vou pegar um quarto fio. Esse daqui peguei maior, já vocês vão entender por quê. Dobrei ele ao meio, vou fazer o nó de laçada agora, ó, abraçando 3 fios ao mesmo tempo, jogo essa dobra lá atrás, faço o mesmo nó, puxo as pontinhas aqui por dentro da dobra, aperto aqui para baixo, abracei os 3 fios e aqui a nossa sandália já está praticamente pronta. Eu posso pegar e na hora de colar, posicionar essas pontas aqui de cada fio guia, deixando um certo distanciamento para eu poder abraçar um pouquinho mais o pé, então não vou colocar tudo juntinho assim, vou espaçar um pouquinho de cada lado e depois esse fio ali que eu lancei, o fio azul, que eu falei que ele ia ser maior, ele vai seguir aqui para o tornozelo, para poder fazer uma amarração na sandália, então por isso que ele é maior. E aí eu posso também, com o nó de laçada, pegando um novo fio, criar aqui na lateral do pé um ponto de apoio para esse fio da amarração. Então, de novo, lanço aqui o fio por cima do guia, puxo as pontinhas por dentro, aperto o nozinho e depois vou prender esse fio ali na parte de baixo da sandália para criar esse ponto de apoio. E a mesma coisa do outro lado. Então, tá vendo que não necessariamente eu preciso utilizar somente um guia, e nem sempre o fio que foi lançado, que fez o nó de laçada, ele vai ter sempre esse papel. Aqui eu lancei ele fazendo nó de laçada e depois ele veio para a lateral para servir de apoio para um outro fio. Então aqui ele passou a ser um fio guia. Com essa mesma ideia, eu posso criar vários outros modelos, eu posso posicionar as pontas aqui, ó, na lateral, dessa mesma forma, sem seguir ali para a amarração do tornozelo, e depois criar uma segunda peça igual, virar ela aqui para o outro lado e adicionar aqui para criar uma tira maior, para criar uma faixa de apoio maior para minha sandália. Ou eu posso seguir também utilizando só um fio guia, e aí depois de lançar o primeiro fio, eu jogo ele aqui para ser o fio da amarração do tornozelo, e para preencher o restante eu vou lançando novos fios aqui no centro. E aí eu posso tanto lançar um fio aqui por cima de somente uma ponta, e aí eu vou lançando um fio de cada lado e vou deixando essa parte aqui mais aberta, ou eu posso também trazer um pouquinho mais de movimento e lançar, ó, por cima das duas pontas desse fio. E aí eu lanço um fio para um lado da sandália
e depois lanço um outro fio aqui para o outro lado. E assim eu crio esse modelo aqui que está aparecendo num salto. Essa mesma ideia com esse mesmo nó eu posso aplicar em diversos outros modelos bem simples. E aí se eu quiser preencher um pouquinho mais a minha sandália, ó, eu posso pegar aqui e lançar vários fios mais finos sobre um guia. E aí da mesma forma eu posiciono as pontinhas aqui na lateral da sandália e posso seguir com o fio guia aqui para amarração no tornozelo. E aí, se eu quiser preencher mais, eu vou lançando mais fios aqui na lateral. E outra ideia legal também, se quiser fechar um pouquinho mais o desenho, a gente pode cruzar as duas pontas do fio guia, pegar um novo fio e lançar por cima desse cruzamento. Vou pegar um fio aqui de outra cor para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, pego um novo fio, jogo por cima das duas pontas do guia aqui cruzadas, jogo as duas pontas do fio por dentro da dobra dele, abraçando as duas pontas do guia ao mesmo tempo, puxo, aperto aqui o nozinho e depois, ó, eu puxo as pontas do fio guia, uma para cada lado, para poder fechar esse círculo, ó. Vou puxando e os nozinhos vão se aproximando e eu fecho um desenho aqui circular. E as pontas desse último fio que eu lancei, elas podem ser maiores para seguir aqui para o tornozelo. As pontas do fio guia eu jogo para a lateral e utilizo assim como as outras. Esse desenho do círculo eu posso seguir repetindo várias vezes, então eu posso pegar mais fios, lançar aqui sobre essa ponta, pegar mais fios, lançar sobre essa outra, cruzar de novo, lançar um outro fio aqui no meio, jogar essas duas pontas para a lateral, como a gente fez aqui, e pegar um outro fio para seguir para o tornozelo. Posso criar aqui dois círculos na frente da minha sandália também. E de forma muito simples, você consegue brincar e criar vários desenhos. Você pode também deixar os fios apoiados bem espaçados e criar o desenho que você quiser na hora de montar a sua sandália. Então, você pode posicionar o meio aqui na lateral e depois ir cruzando esse fio guia por cima da sandália. Então, ó, você pode criar um cruzamento aqui e você vai manter esse cruzamento simplesmente prendendo as pontinhas de cada fio aqui para a lateral. E aí você não precisa fechar o círculo lançando um novo fio. E é só seguir fazendo esse desenho e prendendo as pontinhas ali no canto. Com essa ideia, você cria esse outro modelo aqui maravilhoso. E como esse é um nó super fácil, essas são ótimas ideias para você começar. Então, se você pensa em criar os seus primeiros modelos, utiliza o nó de laçada, que vai ser super fácil de fazer.